San Michele Arcangelo, defende nella battaglia, sii tu nostro sostegno contro la perfidia e la insidia del diavolo. Che Dio eserciti su dominio su di lui, ti ne preghiamo supplichevoli. Il tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali errando nel mondo per perdere le anime. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, il benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nella hora della nostra morte. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ti indurre alla tentazione, ma liberati do male. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria, o cuidado e a proteção de São José estejam hoje e sempre no coração e na vida de vocês. Estamos e vamos permanecer reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar continuidade à nossa formação sobre combate espiritual. Eu convido você agora a enviar o seu anjo da guarda uma vez mais para interceder por mim. Eu que sou apenas um miserável pecador, mas que me permito ser tocado pela graça do alto, que me permito ser amado por Jesus. Peço que seu anjo da guarda me inspire a dizer palavras certas, a ser esse canal de instrumento de edificação na sua vida. Assim seja. Amém. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, eu nada sou, mas eis-me aqui, Senhor. Eu te peço, Senhor, que tu envies o Espírito Santo sobre mim e sobre esses irmãos, sobre todo aquele que vê esse vídeo, para que os ouvidos e o coração dessas pessoas venham a ser abertos aos teus sacramentos, ao teu amor infinito de misericórdia. Assim seja. Amém. Vamos entregar esse momento rezando a Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, et benedicta mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostri. Amém. Vamos pedir também o auxílio dos nossos anjos da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Amém. Estamos e vamos permanecer reunidos e unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa tarde, irmã Sandra Pimentel Barbosa, irmã Neuza Novaes, irmão Rafael, paz e bem, irmão Tiago Gomes, Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Então, vamos iniciar aqui esse momento de partilha, de formação sobre o combate espiritual. Hoje nós vamos abordar a questão dos sacramentos. Antes de mais nada, eu quero dizer o que é sacramentos. Os sacramentos são sinais sensíveis do amor de Deus em nossa vida. Eles são 7, Nós temos o batismo, o sacramento da Eucaristia, o sacramento do crisma, o sacramento da confissão, o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, o sacramento da unção dos enfermos, ou extrema unção, como era conhecido antigamente. Enfim, então eles são essa fonte de amor e de misericórdia em nossa vida. São sinais do próprio Deus, Então, partindo desse princípio, nós vamos aqui direcionar a intimidade com eles, a intimidade com os sacramentos, o que nos gera essa comunhão, essa união com os sacramentos na nossa vida espiritual, especialmente no nosso combate espiritual, no que eles vêm a acrescentar, no que eles são
digamos assim, importantes, entre aspas, porque na realidade eles são mais do que importantes, né? Na realidade eles são essenciais, eles são tudo, né? O verdadeiro cristão, ele tem duas vidas em uma só, né? Ele tem a vida ordinária, que é a nossa vida do dia a dia, normal, trabalhar, estudar e tudo mais, e nós também temos a nossa vida sobrenatural. O que é a vida sobrenatural? É a vida sacramental, o seu contato com os sacramentos, tá? Então vamos aqui. Eu vou partir da Sagrada Eucaristia, aqui na questão de 1322, no artigo 3 do Catecismo da Santa Igreja Católica, o sacramento da Eucaristia. A Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação. Estes, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue, com o qual perpetua pelos séculos até a sua volta o sacrifício da cruz, confiando deste modo à Igreja sua amada esposa, o memorial de sua morte e ressurreição. Sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal, em que Cristo é recebido como alimento, o Espírito é cumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Então aqui nós podemos ver quão importante e fundamental é a comunhão, a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia. É o corpo e sangue de Cristo. É dentro desse sacramento que nós somos chamados a vivenciar o sacrifício da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pela sua amada esposa, a Igreja, memorial de sua morte e ressurreição. O sacramento da piedade é sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal, em que Cristo é recebido como alimento. O Espírito, então, o sacramento da Eucaristia é tudo isso, E o Espírito é cumulado de graças e nos é dado o penhor da glória futura. Então, nosso Espírito ele é cumulado de graças, porque nós estamos recebendo o autor de todas as graças, o próprio Jesus Cristo, Então, ali nós somos unidos, a alma de Cristo unida à nossa alma, a carne de Cristo unida à nossa carne, os pensamentos do Cristo em nossos pensamentos, a vida de Cristo em nossa vida. Então, ali o cristão ele é chamado a unificar, São as chamadas iniciações cristãs. Quais são as iniciações? São justamente alguns dos sacramentos, como a Eucaristia, o Crisma e o batismo. A primeira iniciação cristã é o batismo. Logo em seguida vem o Crisma e depois vem a Sagrada Eucaristia. Aqui no nosso Brasil vem primeiro a Eucaristia, depois o Crisma, é uma questão de adaptação. A Eucaristia, fonte e ápice da vida eclesial. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, ligam-se à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja.
A Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa, a comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, sobre as quais a Igreja se alicerça, são adequadamente expressas e admiravelmente produzidas pela Eucaristia. Nela está o cume, seja da ação pela qual Deus santifica o mundo, seja do culto que os homens prestam a Cristo e por ele ao Pai no Espírito Santo. Pela celebração eucarística, nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Olha que riqueza, né? Então, sempre que nós vamos participar da Santa Missa, quando nós vamos participar ali do encontro com a Sagrada Eucaristia, nós estamos antecipando aquilo que nós vamos viver no céu. Nós já somos convidados a participar aqui, diante de Jesus, o Todo-Poderoso, né? Sejam bem-vindas, irmã Vera, irmã Taline, paz e bem, Deus abençoe vocês. Em sua palavra, a Eucaristia é o resumo e a suma de nossa fé. Nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia, e a Eucaristia confirma nossa maneira de pensar. Justamente aquilo que eu tinha falado, né? Os pensamentos de Cristo, eles são banhados em nós, e nós nos pensamentos de Cristo, unidos. É união de pensamento, né? Na realidade é mais do que a união do pensamento, né? União da alma, união física, união em todos os sentidos. Uma verdadeira koinonia. Koinonia significa isso, uma união, uma comum união, né? Vamos ver aqui se eu continuo lendo. Deixa eu ver aqui. Tá bom até aqui, porque realmente continua, mas mesmo assim ainda vou ler. A riqueza inesgotável deste sacramento exprime-se nos diversos nomes que lhe são atribuídos. Cada uma de suas designações evoca alguns de seus aspectos. Ele é chamado de Eucaristia, porque é ação de graças a Deus. As palavras Eucaristai, Lucas 22, versículo 19, ou 1 Coríntios 11, versículo 24, e é o Logheim. Mateus 26, versículo 26, Marcos 14, versículo 22, lembram as bênçãos judaicas que proclamam, sobretudo durante a refeição, as obras de Deus, a criação, a redenção e a santificação. Então, nós podemos ver aqui que também é a ação de graças, né? A Eucaristia é isso, é essa presença de amor. Então, é essencial para nós termos o contato com a Sagrada Eucaristia. Levando-se em conta aqui que eu vou falar, gente, o ápice, como o cristão deveria viver da forma correta, tá? Eu sei que tem parâmetros, eu sei que tem situações diversas. Irmã Maria Bessa, paz e bem, Deus abençoe. Então, eu sei que existem situações adversas, né? Cada situação é um modo totalmente diferente, mas aqui nós vamos focar no céu, né? Nós vamos focar aqui nas águias, o modo certo de vivenciarmos esse momento. Então, é por isso que quando nós comungamos a Sagrada Eucaristia, nós estamos recebendo toda a graça que vem do céu para dentro de nós. Evidentemente, isso nos dá uma proteção espiritual fora do comum. Existe o comum, o natural do ser humano. Quando nós recebemos essa investidura, essa força do céu, essa força incomum, a gente então recebe essa força extraordinária, fora do nosso natural, né? O sobrenatural de Deus em nossa vida,
nos dá força de nós enfrentarmos os combates sobrenaturais, situações fora do nosso comum. Nós somos ali que investidos pela graça de Deus, né? E ali nós conseguimos agir com tranquilidade. O adequado é nós termos o contato diário com a Sagrada Eucaristia. Ainda abordando aqui no Sagrado Catecismo, na questão aqui... Peraí, deixa eu me ver aqui, gente, licença aqui. Tudo bem. Deixa eu me ver aqui, gente, na questão 137. Eu não sabia nem que tinha essa questão aqui sobre a Eucaristia, mas eis-nos aqui, né? Não, na questão 1375. Vamos para a questão 1375 do Catecismo da Santa Igreja. Da questão 1371 até a questão mais ou menos aqui 1375 do Catecismo da Santa Igreja Católica. O sacrifício eucarístico é também oferecido pelos fiéis defuntos que morreram em Cristo e não estão ainda plenamente purificados, para que possam entrar na luz e na paz de Cristo. Enterrai este corpo onde quer que seja, não tenhais nenhuma preocupação por ele. Tudo o que vos peço é que vos lembreis de mim no altar do Senhor, onde quer que estejais. Em seguida, na anáfora, oramos pelos santos padres e bispos que faleceram, e em geral por todos os que adormeceram antes de nós, acreditando que haverá muito grande benefício para as almas em favor das quais a súplica é oferecida. Enquanto se encontra presente a santa e tão temível vítima, ao apresentarmos a Deus nossas súplicas pelos que adormeceram, ainda que fossem pecadores, nós apresentamos o Cristo imolado por nossos pecados, tornando propício para eles e para nós o Deus, amigo dos homens. Santo Agostinho resumiu admiravelmente esta doutrina que nos impulsiona a uma participação cada vez mais completa no sacrifício de nosso Redentor, que celebramos na Eucaristia. Esta cidade redimida toda inteira, isto é, a Assembleia e a Sociedade dos Santos, é oferecida a Deus como um sacrifício universal. Pelo sumo sacerdote que, sob a forma de escravo, chegou ao ponto de oferecer-se por nós em sua paixão, para fazer de nós o corpo de uma cabeça tão grande. Este é o sacrifício dos cristãos. Embora muitos somos em Cristo um só corpo, este sacrifício a Igreja não cessa de reproduzir no sacramento do altar, bem conhecido pelos fiéis, onde se vê que naquilo que oferece, se oferece a si mesma. Eu vou parar aqui, depois eu continuo a ler, mas um resumozinho aqui que eu queria dizer para vocês é justamente essa graça da comunhão, de estarmos reunidos, né? Essa união que acontece na Sagrada Eucaristia é uma união de grande valia na questão dos combates espirituais, né? Muitas vezes você comunga e você está ajudando um irmão que está lá na China, no Japão, não importa. Quando nós comungamos Jesus, misteriosamente, através da ação mística dos santos anjos, do próprio Deus, do corpo místico de Cristo, esse irmão que está lá no Japão, na China, ele recebe uma graça de proteção, né? Recebe uma proteção a mais. E isso também vale para os nossos irmãos e irmãs quando eles vão receber a Sagrada Eucaristia, né? Claro que para isso eles têm que estar em estado de graça, com toda aquela proteção espiritual, né? Dignos para poder receberem a Sagrada Eucaristia.
quando essas pessoas comungam, você também está valendo-se de graças que elas transbordam através da Sagrada Eucaristia, através desse ato da comunhão. Se nós soubéssemos o valor de uma Santa Missa, nós iríamos todos os dias, várias vezes, à missa diariamente, né? Mas a realidade é que só precisamos ir uma vez por dia. Porém, nós podemos e devemos fazer memória da Santa Missa diversas vezes no dia, né? Nós podemos pegar, por exemplo, a liturgia da Santa Missa e ficarmos lendo, ficarmos estudando a liturgia, né? Vale muito a pena essa questão do pegar a missa, pegarem a leitura, a primeira, a segunda leitura, né? O próprio Evangelho, né? Através do Evangelho nós somos libertos, nós somos investidos pela palavra de Cristo. Então é essencial que nós tenhamos no nosso combate espiritual esse reforço, que seria assim o reforço mais poderoso que existe na face da terra, que é a Santa Missa. Aqui eu vou abordar para vocês, ou expor algumas realidades que eu vivenciei na prática. Durante um tempo eu não queria, durante um tempo eu não podia ir, não é que eu não quisesse, muito pelo contrário, chorava para ir. Eu não podia ir à Santa Missa, né? Porque o combate espiritual estava de grande intensidade nesse período. Então eu participava da Santa Missa pela televisão. E com grande graças já era participar da Santa Missa, até mesmo pela televisão, né? Nós pudemos observar isso durante o tempo da pandemia. Durante o período da pandemia, ali participando da Santa Missa, mesmo pela televisão, online, através de uma live, enfim, a graça nos alcançava. A graça nos alcançava, né? Porque o Evangelho era pregado, né? Agora, como eu estou dizendo a vocês, essas missas pela televisão, missa online, nós podemos e devemos sim participar, faz muito bem, mas sempre como um convite, um impulso que nos faz ir à Santa Missa diária. A intenção é irmos, é participarmos ali diariamente, tá? Também aqui falou sobre a questão das almas do purgatório, né? Muitas vezes os nossos combates espirituais eles são amenizados quando nós começamos a interceder pelas almas do purgatório. Por que isso? Porque todo o combate que o inimigo de Deus ele faz contra nós é para nos atingir a caridade e nos inflamar o orgulho. Então, quando nós temos atos de humildade, atos de caridade, atos de confiança em Deus, nós ali vamos vencendo o combate espiritual, tá? Nós vamos vencendo, nós vamos derrubando as muralhas que precisam ser derrubadas, né? Olha aí, o irmão falando, ó, já dizia São Francisco de Sales, a missa é o sol da igreja, né? E São Padre Pio de Pietrelcina também dizia, é mais fácil existir o mundo sem o sol do que sem a Santa Missa, né? Interessante essas coisas, esses ensinos que os padres da igreja vão nos ensinando, né? Os santos. A presença de Cristo pelo poder da sua palavra e do Espírito Santo. Cristo Jesus que morreu, mas ainda que ressuscitou, e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Está presente de múltiplas maneiras em sua igreja, em sua palavra, na oração de sua igreja, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, nos pobres, nos doentes, nos presos, nos sacramentos dos quais ele é autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro, mas sobretudo está presente sob as espécies eucarísticas. Então, nosso Senhor Jesus Cristo ele está presente sim na palavra dele, ele está presente nos irmãos, nas ministras,
em todos nós que somos cristãos, né? Nas nossas orações, no terço que você reza, Jesus está presente, né? Em tudo isso, mas especialmente nas espécies, né, eucarísticas. O modo de presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim a qual tendem todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E por conseguinte, o Cristo todo, né? Esta presença chama-se real, não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por antonomasia, porque é substancial e porque por ela Cristo, Deus e o homem se tornam inteiramente presentes, né? Porque é substancial, ou seja, pela própria substância da Sagrada Eucaristia. E porque ela, e porque por ela, pela Sagrada Eucaristia, Cristo, Deus e o homem se tornam inteiramente presentes. É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que este se torna presente em tal sacramento. Os padres da Igreja afirmam com firmeza a fé da Igreja, na eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo para operar esta conversão. São João Crisóstomo, por exemplo, declara: não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia essas palavras, mas sua eficácia e a graça são de Deus. Isto é, o meu corpo, diz ele. Estas palavras transformam as coisas oferecidas. Santo Ambrósio afirma acerca da conversão eucarística: devemos estar convictos de que não se trata de um elemento formado pela natureza, mas da substância produzida pela fórmula da consagração. A eficácia da consagração é maior do que a da natureza, porque por efeito da consagração a própria natureza é transformada. A própria natureza é transformada. A palavra de Cristo, que pode criar do nada o que não existia, não poderá transformar em diferente substância aquilo que existe? Não é mais fácil dar às coisas nova natureza do que transformá-la? Olha que beleza, né? Santo Ambrósio, rogai por nós. Então, baseado no que Santo Ambrósio falou, baseado no que Santo Agostinho falou, baseado no que o São João Crisóstomo falou, né? São Francisco de Sales, São Padre Pio, né? Todos esses homens de Deus, baseado no que eles disseram sobre a Sagrada Eucaristia, sobre a Santa Missa mais especificamente. Só para vocês terem noção de quão valoroso é a Santa Missa no quesito de combate espiritual, no momento em que nós entramos na igreja, nós já estamos entrando em um ambiente de proteção espiritual, onde os anjos estão ali, onde Deus, o próprio Deus, repousa ali no sacrário. Já começa aí. Logo em seguida, no início da oração, né, logo quando o padre diz: estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ali é um autoexorcismo que você faz em si próprio, e o padre, com a bênção dele, com a presença dele ali, ele já irradia a segunda pessoa da Santíssima Trindade.
sobre todos os presentes, né? Então a graça de proteção já começa aí. Naquele momento já se aproximam os 7 anjos que assistem na presença de Deus, entre eles, um deles é São Miguel Arcanjo, com os seus exércitos celestes, quer dizer, a legião dos anjos. Ali também se encontram os santos, ali se encontram a Virgem Maria e São José, e o próprio Cristo se dá e se ainda se permite ser tocado através do sacerdote. Então nós entramos em mistério. E dentro desse mistério nós entramos em uma proteção espiritual. Vem o Kyrie, que é o momento onde você vai fazer a sua oração, né, de perdão e de misericórdia. Então, mais uma vez ali também acontece grandes libertações nesse momento, né? Irmão Regarde, quando nós estamos no meio da missa e nós estamos sentindo fortes tentações, pode ser sono, pode ser dor de cabeça, pode ser visões, isso já aconteceu comigo, né? Pode ser incômodos. Eu tenho uma irmã que ela passa por certos incômodos, né, durante a Santa Missa. Tem uma irmã que eu acompanho, que ela disse-me que sentia certos incômodos. O que foi que eu disse a ela? Reze. Durante a missa. Mas permaneça na missa. O inimigo de Deus quer que você saia. Quer que você ache que aquela missa não funcionou porque você dormiu. Não. Você deve buscar se manter acordado. Mas reze. Reze durante a missa. Interceda. Vá rezando no seu pensamento. Ofereça aquela dor que você está sentindo, aquelas tentações, aquilo tudo, como uma penitência de amor para salvar as almas do purgatório. Vá fazendo isso. Atos de caridade, atos de humildade, atos de confiança em Deus. Senhor Jesus, eis-me aqui. Não está legal, mas estou aqui. Eis-me aqui. E assim, à medida em que você vai confiando em Deus, a graça de Deus vai agindo. No momento do Glória, seja muito bem-vinda, irmã Juliana Macedo, paz e bem. No momento do Glória, que nós louvamos a Deus, nesse momento sublime, também os nossos anjos da guarda exorcizam, glorificando a Deus. Você está glorificando a Deus, né? Naquele momento ali, os demônios que lhe tentam, os demônios que você entra em combate espiritual, eles não suportam, porque os demônios, eles têm medo, não é de grito, eles não têm medo de grito, eles têm medo da intenção do seu coração de se aproximar de Deus. Isso é que faz os demônios tremerem, é a intenção do seu coração junto da sua ação naquele Glória que você canta durante a Santa Missa, que você louva durante a Santa Missa. E no terço, quando acontece isso, pode ser isso também? Pode também, tá? Depois nós vamos abordar sobre a questão das orações do próprio terço e de outros tipos de combate. Mas hoje nós vamos frisar aqui bastante sobre a questão do combate com os sacramentos. Chegou aqui a minha amiga irmã Carlinha, paz e bem, Deus abençoe, guarde e ilumine, irmã Carla, Deus te ilumine cada dia mais. Então, a gente pode ver isso também, essa graça da Santa Missa, né? Essa proteção durante a consagração. Na consagração, naquele momento específico, você pode pedir a Deus a graça de você ser transubstanciada. Peça isso. Primeiro interceda pelo Padre. Naquele momento, adore Jesus. Primeiro, acima de tudo, adorar Jesus. Logo em seguida, observar também o coração do Padre e desejar que o coração do sacerdote se transubstancie junto naquele momento.
E por último, pedir por você, para que seu coração seja transubstanciado. E o coração de todos, de todos. Essa é a oração de Santa Teresinha. Vamos nos unir a ela. Ali naquele momento da consagração em diante, na realidade a missa toda, mas mais especificamente ali, dali em diante, se torna o terror dos demônios. É um terror para os demônios. Uma vez um certo místico disse: os demônios, depois da consagração, permanecem na Santa Missa? Aí outro místico disse: eles permanecem, mas eles permanecem caídos no chão, se arrastando. E eles sussurram, ficam sussurrando, mas se arrastando no chão, para poder tentarem as pessoas. Porque as forças deles são totalmente quebradas, totalmente derrubadas. Entendem? Agora, quanto mais, à medida que você vai participando com amor e devoção da Santa Missa, mas você vai se libertando. E dentro dessa libertação vem a proteção e o agir de Deus, a graça de Deus. Nós temos um exemplo de Padre Pio de Pietrelcina, gente. Um santo que celebrava a Santa Missa. Tinha missas que o Padre Pio que ia só todo se arrastando, né? Quer dizer, o combate fora da missa, ele continua. Entendeu? Mas durante ali a Santa Missa, é um tempo de graças. É um tempo de ação de graças, né? De Deus. É um tempo que nós antecipamos o céu para nós. Então, é um tempo quase como se fosse assim, de você poder recarregar as suas forças espirituais. Recarregar do próprio Cristo. O Cristo, ele é sábio, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele se dá em sua alma, em seu corpo, em sua divindade. Ele se dá 100% a nós. Então, cabe a nós podermos acolher esse amor, ter esse contato íntimo com Ele. E quando nós comungamos Jesus, ali reina a paz e a misericórdia. Reina a paz e a misericórdia. Então, ali nós somos investidos pela força do próprio Cristo. Conseguimos resistir tentações e superar situações literalmente sobrenaturais, fora do nosso natural, porque já não é nós que está atuando, mas é Cristo quem atua em nós. É como nós lemos até ontem, né? Eu me lembro: sem mim nada podeis fazer, né? Sem Jesus nada podemos. Nada podemos. O próprio Jesus disse isso: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada podemos. Mas agora, unidos com Ele, podemos muita coisa. Podemos quase tudo. Tá? Porque para Deus não há nada impossível, né? Como diz lá em Lucas, né? No Evangelho de Lucas, capítulo 1. Uma coisa muito bela também, São João da Cruz diz que o inimigo de Deus teme uma alma unida a Cristo como se fosse o próprio Deus. Porque em essência é isso mesmo, né? Uma alma unida à alma de Cristo Jesus irradia a autoridade de Cristo. Então todos os demônios fogem, né? Temem e tremem. Agora vamos aqui para a questão de 1074 do Catecismo da Santa Igreja Católica. A questão de 1074. Eu sou um pouco rápido, gente, de encontrar. Se vocês estiverem aí com o catecismo de vocês, não tem problema, depois vocês leem com calma. A liturgia é o ápice para qual tende a ação da Igreja. E ao mesmo tempo é a fonte de onde emana toda a sua força. Ela é, portanto, o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus. A catequese está intrinsecamente ligada a toda ação litúrgica e sacramental, pois é nos sacramentos e, sobretudo, na Eucaristia que Cristo Jesus age em plenitude para a transformação dos homens. Então, que nós possamos
tomar posse da graça, de termos um coração transubstanciado, de nosso DNA ter também um DNA transubstanciado, unido ao DNA de Cristo, né? Que o sangue de Cristo corra em nossas veias e que a gente possa dizer junto com o apóstolo Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo quem vive em mim. Porque eu volto de novo sempre a repetir essa passagem. 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que afirma permanecer em Cristo deve viver como ele viveu. Evidentemente que quando nós fazemos isso, nós somos investidos e revestidos pela força de Cristo. Então o inimigo de Deus, ele vai para longe de nós. Tá, gente? Aqui nós não vamos abordar muito a ação do demônio, a ação dos demônios. Por quê? Nós não estamos frisando a ação deles. Nós estamos buscando o antídoto contra eles. E o antídoto contra eles é justamente o contato com os sacramentos. É algo que meu anjo da guarda me falou primordialmente, né? A verdadeira misticidade, ela sempre nos leva aos sacramentos. Por quê? Porque os sacramentos é o próprio Cristo Jesus, né? É o próprio Cristo Jesus. À medida em que nós vamos nos unindo ao Cristo, nós vamos nos banhando na graça e no agir dele. Vamos aqui na questão do Catecismo da Santa Igreja, aqui na questão 950. Na comunidade primitiva, mas aqui já começa, né? Na comunidade primitiva de Jerusalém, os discípulos eram perseverantes em ouvir o ensino dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão, nas orações. Atos 2, versículo 42. A comunhão na fé, a fé dos fiéis, é a fé da igreja recebida dos apóstolos, tesouro de vida que se enriquece ao ser compartilhado. A comunhão dos sacramentos. O fruto de todos os sacramentos pertence a todos os fiéis, os quais, por meio dos próprios sacramentos, como por outras tantas ligações misteriosas, são unidos e incorporados a Cristo. Sobretudo o batismo é ao mesmo tempo porta pela qual se entra na igreja e vínculo de união com Cristo. A comunhão dos santos é a comunhão realizada pelos sacramentos. O nome comunhão pode ser aplicado a cada sacramento, pois todos eles nos unem a Deus. Contudo, mais do que qualquer outro, este nome convém à Eucaristia, porque é principalmente ela que consuma esta comunhão. Então, aqui nós podemos ver nitidamente a força da Eucaristia, o poder da Eucaristia, que nos une ao próprio Cristo, né? Aqui também nós já podemos abordar a questão do batismo. Eu resolvi falar primeiramente sobre a Eucaristia, a Santa Missa. Ainda não falei sobre a adoração. Já abordo sobre a questão da adoração, o valor da adoração, né, no combate espiritual. Mas aqui eu quero frisar antes também a graça do batismo. Eu creio, né, que todos vocês sejam batizados em nome de Jesus pela graça e ação do Espírito Santo. Que todos nós possamos ter essa graça, né? Se você é batizada, se você é batizado, é o ideal, né? Nós somos, em nome de Jesus, graças a Deus. Então, já é uma graça primordial, onde o Cristo se une a você. Tome posse da graça do seu batismo e, na força do seu batismo, exorcize Satanás da sua vida. É algo bem assim real que nós precisamos tomar posse. Você é um filho de Deus. Tome posse dessa graça. Como um filho de Deus, você está revestido de várias graças. Nós não temos o poder de exorcizar o inimigo de Deus da cabeça de ninguém, certo? Das outras pessoas.
Esse é um poder somente dado ao sacerdócio, conferido pela igreja, nas regras da igreja e tudo mais. Mas todos nós temos o poder de exorcizar o inimigo de Deus das nossas vidas. É daí que nós podemos rezar Crux Sacra, daí que nós podemos rezar Sancti Michael Arcangeli e todas as outras orações exorcísticas de libertação. Eu vou pegar aqui como exemplo um livrinho aqui, vou quebrar aos poucos os protocolos, mas enfim, um livrinho muito simples, orações selecionadas. Por exemplo, a gente pega um livro desse, bota lá, oração de libertação. Por exemplo, uma oração dessa daqui. Cadê, meu Deus? Oração de libertação. Ó Senhor, vós sois grande, vós sois Deus, vós sois Pai. Nós vos pedimos pela intercessão e auxílio dos arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, que os nossos irmãos e irmãs sejam libertos do maligno, que os tornou seu escravo. Vós, todos os santos, vinde em nosso auxílio. E daí inicia toda a oração de libertação. Maravilhoso isso. Oração contra todos os males. Você vai lá e faz. Para ser usada também na oração de queima. A oração de queima é para queimar coisa que não é de Deus, coisa de falsa doutrina, né? Então, são coisas assim, oração de queima, né? Que a gente justamente faz para queimar as coisas de falsa doutrina. Então, é um livrinho muito simples. Eu peguei aqui, estava aqui em cima agora, para vocês terem noção como a gente pode fazer esses tipos de orações, tá? Com a força do nosso batismo, com a graça do nosso batismo. Agora, claro, isso sempre vamos dizer assim, deve nos levar, nos impulsionar a bebermos da fonte de todas as graças, que é a própria Eucaristia, né? Uma coisa não impede a outra, tá? Você tem que se armar com todas as armas espirituais que você tem. Vamos abordar agora a questão da adoração. A adoração, ela é fundamental. Ela é fundamental. Papa Bento XVI dizia: só se aproxime da fila da Eucaristia quem adore Jesus e tem um coração adorador. Porque adorar é comungar e comungar é adorar. Um leva-se ao outro. Eu devo adorar para comungar e devo comungar para adorar. A Santa Missa, adoração das adorações, né? Quando eu comungo Jesus, eu vou adorá-lo dentro de mim ali, pensando Ele, adorando nele, nele com Ele. É um mistério, né? E na adoração exposta, eu estou adorando o meu amado Jesus, desejando Ele, desejando comungá-lo. E nesse desejo, eu vou comungando Jesus com os olhos, com os ouvidos, porque Ele nos fala, é uma pessoa. Ele nos toca, né? Ele nos ilumina. É a presença dele, né? E a adoração, irmão Regard, vale online? Vale. Vale sim. Eu achei lindo a experiência que eu tive no Instituto Hesed, na live de Instituto Hesed, quando o irmão Luiz Maria, eu acho que é Luiz, irmão Luiz Maria disse assim: faça sua comunhão espiritual agora, meu irmão. Você está vendo aqui a Eucaristia, peça que você comungue ela aí espiritualmente. Pronto, eu pedi naquele momento. E os anjos tocaram na Eucaristia e depois vieram e tocaram no meu coração. Né? Eu sempre falo de que os anjos eles têm esse poder de trazer a nós a presença eucarística. Nós somos um só. Quando nós comungamos Jesus, nós somos um só. O mesmo Deus que habita dentro de Padre Pio habita dentro de mim. O mesmo Deus que habita dentro de mim habita dentro de você. O mesmo Deus que habita dentro de você habita dentro da irmã Jane Madeleine. E o mesmo Deus que habita dentro do coração dela é o mesmo que habita o Padre Marcos,
o Padre Paulo Ricardo, Santa Teresa d'Ávila. Então olha só, todos nós juntos, reunidos e unidos, olhando para Jesus, a fonte de todas as graças, desejando Ele. E ali nós vamos comungando, ali nós vamos nos protegendo. Os demônios queimam diante de uma adoração. Eles não suportam uma adoração, né? Vários demônios se manifestam, né? Se afastam de nós com o poder do Cristo Jesus. A bênção com o que o sacerdote nos concede quando ele está com o Santíssimo exposto é uma graça sem medida. Já pude contemplar todo o planeta Terra exorcizado naquele momento. Alguém vai dizer, mas Regard, como é que todo o planeta Terra é exorcizado e o planeta continua com problemas? O planeta continua, inclusive, no pecado. Exatamente por causa do nosso livre-arbítrio. Mas o planeta é exorcizado. Mas aí vem um outro ser humano lá, não sei aonde. Ou até mesmo naquela hora, está pecando, praticando o mal. E daí vai contaminando novamente, né? Tem a questão do livre-arbítrio também, tá? Então, é esse combate espiritual, né? E o que vai nos ajudar para vencermos esse combate é justamente nós nos apegarmos a Deus. Eu já disse para vocês e vou repetir, disse na live anterior, né? E vou dizer nessa live aqui, nessa formação. O combate não é entre o céu e o inferno, os demônios e os anjos, no sentido de que junta um monte de anjo e diz, vamos aos infernos para meter cascudo, humilhar os inimigos, né? Os anjos decaídos. Não. Ou vice-versa. O inferno inteiro se reunir e dizer, vamos todo hoje saquear o céu. Vamos ver se a gente faz algum santo pecar. Não. O combate não é esse. Por quê? Existe uma distância infinita e intransponível entre o céu e o inferno. Um anjo de Deus, ele, com a ação extraordinária de Deus, uma exceção, ele pode fazer com que um anjo, por alguma razão, não sei, vá ao inferno, isso, aquilo, outro. Tá? Mas eu não vou abordar essa questão aqui. Essa questão é angélica. E quando isso acontece, não é para ir guerrearem lá. Não tem nada disso. Porque o combate é aqui. O combate é conosco. É para que a gente ou caia em tentação, ou que a gente se converta no próprio Cristo. Sede santos como eu sou santo. Então, por que a gente invoca São Miguel? Por que a gente invoca os nossos anjos da guarda? Para a gente ser santo. Para a gente poder olhar para a Eucaristia. Nós devemos ser amigos íntimos do nosso anjo da guarda. Para escutar a voz dele. Quando ele disser assim, minha filha, assista agora a live. Vá e ligue essa live de adoração. Mas não perca o seu tempo. Você ir lá, ligar e atrair o céu. Sempre que nós estamos diante da Eucaristia, mesmo em live, nós estamos atraindo o céu inteiro. O céu. É o céu inteiro. E tem gente que fica querendo distanciar. Mas, Regard, eu devo rezar o terço ou eu devo adorar os dois ao mesmo tempo? Nada impede uma coisa da outra. Muito pelo contrário. Nada impede. Né? Então, partindo aqui da adoração, nós abordamos aqui sobre a adoração, a Santa Missa e a Eucaristia. Nós vamos agora aqui para a confissão. Aliás, um pouco antes de ir para a confissão, desculpem, nós vamos aqui na questão 1123, ainda nesse tema de batismo, de sacramentos. 1123 do Catecismo da Santa Igreja.
Os sacramentos destinam-se à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e ainda ao culto a ser prestado a Deus, sendo sinais. Destinam-se também à instrução. Não só supõem a fé, mas por palavras os elementos rituais também a alimentam e a fortalecem e a exprimem. Por esta razão, são denominados sacramentums da fé. Então, um sacramentum é justamente isso, né? É justamente você poder alimentar a sua fé, né? Para que nutrição espiritual da fé mais intensa que se tenha do que você se colocar diante do Cristo, né? Do pão da vida, como diz em João 6,46, né? João 6,48. Eu sou o pão da vida. Né? Então, que a gente se coloque diante desse Deus apaixonado, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Vamos vendo aqui também a questão aqui de 1680. A questão 1680. Nós vamos rodar bastante aqui com esse catecismo no modo de falar, porque realmente é através dele, né? A igreja vem nos ensinar através dele, vem nos orientar. Se você não tem um catecismo da Santa Igreja, adquira um, tá? É bem importante, faz parte do magistério da igreja, o posicionamento atual da nossa igreja. Todos os sacramentos, principalmente os da iniciação, tem por finalidade a última Páscoa do Filho de Deus, aquela que pela morte o fez entrar na vida do reino. Agora se realiza o que o cristão confessa na fé e na esperança. Espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Aqui nos deixa bem claro a questão de que a finalidade de todos os sacramentos também é a nossa partida para a eternidade. Como meu anjo da guarda também sempre me ensina, a verdadeira espiritualidade é aquela que vamos dizer assim, que a verdadeira espiritualidade ela passa pela vida, mas seu alvo primordial e principal é a pós-vida, a vida eterna, né? Aquilo que nós humanos chamamos de morte, que é apenas uma transição, uma passagem, né? É apenas uma passagem. Então, todo o combate, toda a nossa labuta, ela vai ganhar sentido na nossa passagem. Ali nós vamos ver se valeu a pena a gente renunciar às coisas que passam e se afeiçoar às coisas de Deus, às coisas do alto. Ou se digamos assim, infelizmente perdemos o nosso tempo nos lançando nas coisas da terra, né? Então vamos buscar as coisas de Deus, as coisas do alto. O combate maior é esse. O combate nós vamos ter até o último segundo de vida. Inclusive no último segundo vai ser uma grande tentação. Já aviso de antemão. Irmão Regard, você passou por isso? Não, graças a Deus eu nunca passei por isso. Mas já tive a graça de presenciar, né? De presenciar. Quem nunca viu alguém falecendo na vida, né? Eu já vi muitas pessoas falecendo na vida. É mesmo, irmão Regard? É o ITC do meu filho. Todo dia eu vejo alguém partindo, né? Então, é triste, às vezes a gente fica até feliz porque aquela pessoa é de Deus, né? Então, todos os dias eu vejo. E eu sei o combate que é. Naquele momento, São Miguel Arcanjo está ali, ajudando aquela pessoa, né? Naquele momento, o que tem mais de precioso são os sacramentos que a pessoa recebeu. É por isso que cada Ave Maria nossa, nós dizemos agora e na hora de nossa morte. Nosso anjo da guarda junta essas Ave Marias. E ele vai utilizar no momento do combate final. Tá bom, gente? Então, batalhas nós vamos ter pro resto da vida.
Perdão, o combate. Combate nós vamos ter pro resto da vida. Batalhas, todo dia. Todo dia a gente vence uma batalha. Ah, irmão Regard, eu estou passando por uma aridez. É uma batalha, minha filha. Continue rezando, uma hora você vence. Agora a gente tem que manter o foco principal. E Nossa Senhora de Fátima não me ajuda não? Ajude muito. Justamente por ela ajudar é que você está viva aí, louvando a Deus e glorificando, né? Pessoal que mora, tem gente que mora até em Fátima aí, próximo pessoal de Portugal, né? Então, vamos aqui na questão 977. Um só batismo para o perdão dos pecados. Nosso Senhor ligou o perdão dos pecados à fé e ao batismo. Ide pelo mundo inteiro e anunciar a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, versículo 15 e 16. O batismo é o primeiro e principal sacramento do perdão dos pecados, porque nos une a Cristo, morto por nossos pecados, ressuscitado para nossa justificação, para que assim também vivamos uma vida nova. Romanos 6, versículo 4. Então, tantas e tantas vezes, gente, nós ficamos inventando caramiola na nossa cabeça. O acusador fica nos acusando dos nossos passados, nosso pecado na nossa vida antes de nos lavarmos, antes da confissão. Gente, eu quero dizer essa passagem aqui para vocês, que ela repouse no coração, na vida e na alma de vocês, tá? Que vocês possam tomar posse da graça de que vocês foram batizados em Cristo. Que o sangue de Cristo repousa sobre vocês. Que você é uma filha de Deus muito amada. Se permita ser amada por Deus. E quando vier um pensamento de inferioridade, seja do que for, rebata na mesma hora. Isso não é de Deus. Deus também não quer que nós tenhamos pensamentos presunçosos e orgulhosos. Não. Na dúvida, faça o seguinte: olhe para Cristo, para Jesus Cristo. Diga assim: Senhor Jesus, eu tomo posse de que eu não sou nada, mas Tu habitas em mim e Tu és tudo. Vem com Teu tudo e expulsa esses pensamentos de inferioridade da minha vida, tá bom? Renuncie a esses pensamentos. Eu vou ler aqui o que diz em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 16. Aliás, a partir do versículo 15. É o que nos confirma o testemunho do Espírito Santo. Depois de ter dito: eis a aliança que depois daqueles dias farei com eles. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Imprimirei as minhas leis nos seus corações e as escreverei no seu espírito. Acrescenta: dos seus pecados e das suas iniquidades já não mais me lembrarei. Ora, onde houve plena remissão dos pecados, não há por que oferecer sacrifício por eles. Aqui é bem real, né? Aqui é bem real. Tá bom? Tem gente que às vezes vai rezar, fica preso aos pecados, pensando no pecado. Fica preso aos pecados. Meu Deus, eu peguei. É o tentador atentando a pessoa. Você já confessou? Já confessou. Amém, glória a Deus. Prossiga o caminho. Prossiga o caminho. Tá? Faça atos de amor, de humildade, de caridade e principalmente de confiança em Deus. Gente, eu sei que às vezes eu aparentemente estou fugindo do tema, mas não estou. É porque eu me deixo conduzir pelo anjo da guarda de vocês. Então, se algum anjo chegar aqui e me inspirar alguma coisa, eis-me aqui. Eu me coloco como instrumento de Deus. Tá? Então, que vocês possam fazer isso cada dia mais. É como se nós estivéssemos aqui num diálogo. Tá? Então, vamos aqui agora na confissão, partindo desse princípio de tomar posse da graça do nosso batismo.
da graça da presença da Eucaristia em nossa vida. E agora vamos aqui para a confissão, o sacramento da confissão na questão aqui 2043. Questão 2043 do Catecismo da Santa Igreja, na questão 2043. Aqui mais especificamente que eu vou ler vai ser o quarto mandamento da Igreja. O quarto mandamento: jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Determina os tempos de ascese e penitência, que nos preparam para as festas litúrgicas e contribuem para nos fazer adquirir o domínio sobre nossos instintos e a libertação e a liberdade de coração. Então, é imprescindível que nós tenhamos essa ação de penitência. A penitência vai nos purificando, nos santificando. Porque tem muitas pessoas que acham assim: irmão Regard, a confissão é só tirar pecado? Não. Não é só tirar pecado. Não é só Deus ele indo e tirando. Não é só isso. É justamente Deus nos fazendo tocar no lado aberto dele. Mais uma vez. É Deus nos dando a graça de podermos experimentar a misericórdia dele em nossas vidas. E ali nós somos investidos e revestidos de uma graça particular que nos blinda contra o inimigo de Deus, contra a ação do maligno. É quase como se nós pudéssemos ali, em silêncio, o inimigo de Deus olhar para nós e nós dizermos: estou purificado, o sangue de Cristo me lavou. Em silêncio. Você não precisa nem dizer isso. O inimigo olha, ele sabe. Ele sabe aquela alma que está confessada. Tá? O pessoal aí que tem libertação, o pessoal da renovação carismática católica, sabem muito bem a primazia, a importância de estar sempre confessado. A confissão quando, Regard? Sempre que necessária. Pode ser até, sei lá, se houver uma necessidade muito grande, você pode ter se confessado ontem e amanhã já ir se confessar. Não sei qual é a sua necessidade, né? Os seus pecados também. Agora, ao mesmo tempo, também nós temos que ter confiança na misericórdia de Deus. O que é que eu particularmente indico? Estipule uma data. Pode ser semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Aí eu diria assim que estourando no máximo mensalmente, né? E ali a gente ficar sempre bebendo dessa graça da confissão, sempre tomando, nos revestindo dessa proteção espiritual que é a confissão, que é o sacramento da confissão. O Espírito Santo me lembrou agora aqui a passagem do filho pródigo, que diz lá em Lucas 15, versículo. Ali em Lucas 15. Então, o filho pródigo, ele estava lá no meio da lama. Estava todo sujo. O erro do filho pródigo não foi ter saído da casa do pai somente. Foi esse erro também. Aliás, ele errou em vários aspectos. Foi egoísta, pensou nele. Foi avarento, pensou no dinheiro, gastou o dinheiro todo. Enfim, se iludiu. Teve vários erros. Mas o maior erro do filho pródigo foi não querer ter sido filho. E no meio da lama, ele olhava para os porcos. Ele olhando para aqueles porcos, ele se lembrou dele.
Ele se viu a situação que ele estava, comendo junto dos porcos. E ele se lembrou dos anjos. Rapaz, os servos da casa do meu pai não passam por isso aqui não. Quem sabe eu chego lá. Ele vai me tratar como um servo. Né? Eu acho linda aquela passagem que Jesus diz, né? Eu não vos chamo servo, mas sim de amigos. Né? Então, o filho pródigo foi. Mal sabia ele que o pai todo dia saía à procura, esperando o filho. Né? Jesus está me esperando na confissão. Todos os dias ele está te esperando. Ao longo desse tempo que você não se confessa. Não importa se vai fazer anos, se você está sem se confessar. A misericórdia de Deus é infinita. Quando o pai viu o filho, ele simplesmente o abraçou. Ele manchou as vestes dele. Ele não se preocupou com isso. Ele não perguntou pelo que o pai fez, ou pelo que o filho fez. Ele não se preocupou com as vestes dele, se as vestes dele estavam sujas. Não, o pai se sujou, né? No momento em que acolheu o filho, abraçou. É isso que Deus faz na confissão. Na confissão nós somos tocados por essa graça de misericórdia, que nos lava, que nos santifica, que nos purifica. O Pai nos reveste com as vestes dele e tira de nós os nossos pecados. Ele tira de nós os nossos pecados. Ele toca nos nossos pecados. Esse é o nosso Deus. Eu sei que a palavra que eu vou dizer aqui é forte, mas isso está escrita na Sagrada Escritura. E essa palavra tem um poder de exorcizar as palavras de Deus. Jesus Cristo se fez maldito por amor a nós, por amor a você. Tome posse dessa graça e exorcize toda a maldição da sua vida. Jesus já levou tudo isso lá na cruz. Lá na cruz. Tome posse disso e vá se confessar. Se permita ser amado por Jesus. Chegue lá diante dele e diga: Senhor, eu sou um miserável pecador, mas eu vim aqui para receber esse presente, que é a tua presença em minha vida. Jesus Cristo é um presente, a presença dele em nossa vida, tá, gente? Então, a confissão, aqui na questão também 1400, é isso mesmo, Felipe? Pelo amor de Deus, é porque eu fiquei até aqui. 2544. Vamos aqui para a questão 2544 do Catecismo da Santa Igreja, onde vai falar a pobreza de coração. Jesus ordena a seus discípulos que o prefiram a tudo e a todos, e lhes propõe que renunciem a todos os bens, por causa dele e do Evangelho. Pouco antes de sua paixão, deu-lhes como exemplo a pobre viúva de Jerusalém, que em sua indigência deu tudo o que possuía para viver. O preceito do desprendimento das riquezas é obrigatório para se entrar no reino dos céus. Gente, aqui eu quis fazer uma equiparação com as riquezas interiores que nós levamos dentro do nosso coração. Que riquezas são essas? O nosso orgulho, nossa vaidade, soberba, os nossos pecados, as nossas misérias. Nós precisamos renunciar a isso tudo. E o local adequado para nós sermos transverberados pelo amor de Deus é a confissão. Chegue lá com o seu nada e deixe o seu nada, mas acolha o tudo, que é a presença de Jesus na sua vida. E fique pobre de espírito, livre para amar. A liberdade interior nos basta.
tá? Então é imprescindível que você faça esse ato de amor, de misericórdia, de humildade. Maravilhoso a confissão, né? Quem tem o hábito aí de se confessar sempre sabe o que eu estou falando, né? Vamos aqui agora para a questão aqui na confissão, a questão 987. Nós vamos aqui caminhando bastante aqui com esse catecismo, né? Na questão 987, sobre a confissão, fiz uma analogia referindo-se aqui à Santa Confissão. Na remissão dos pecados, os presbíteros e os sacramentos são meros instrumentos por meio dos quais Jesus Cristo, único autor e dispensador de nossa salvação, se apraz em se servir para apagar nossas iniquidades e nos dar a graça da justificação. Pronto, aqui se resume, né, sobre a questão da confissão. O que é que eu, particularmente, aconselho vocês? Sentou na fila da confissão? Se não tiver ninguém, amém. Às vezes não dá tempo da gente fazer isso. Mas se tiver, glória a Deus por isso. Reze. Fique em oração. Antes de ir, você faz o seu exame de consciência. Saber onde pecou, em que pecou, né? O que o motivou a pecar? Faça esse exame. Esse exame ele é seu, como identificação. Você identificou em que pecou? Lá na confissão, busque ser objetivo. Não vai explicar para o padre: ah, padre, eu trabalhei muito, não sei o que, estava estressado, tal. Não, nada disso. Você vai ali se acusar, dizer: padre, eu pequei nisso. Seja objetivo. Porque muitas vezes, à medida em que nós vamos dando explicações para o sacerdote, essas explicações acabam nos defendendo, né? Acabam sendo ali meio que dando o jeitinho brasileiro. Então que nós sejamos objetivos. Mas aqui eu não estou falando muito sobre a confissão nesse sentido, né? Antes de você ir para a fila da confissão, você já tem feito o seu exame de consciência. Chega lá, pega o seu tecinho, comece a rezar ali pelas almas do purgatório. Vá ali refletindo, pedindo perdão a Deus, né? Pedindo forças a Deus para não cair mais em tentação. Se revista de Jesus. Se revista de Jesus. À medida que você vai se revestindo do Cristo, Ele vai lhe dando forças e vai lhe dando instrumentos para você poder vencer, né? Isso daí já é uma graça que você recebe. Para quê? Para quando você estiver ali diante do sacerdote, você já está todo aberto para a ação de Jesus Cristo. Aquele presente que Ele quer nos dar, né? Ainda na confissão, na questão 1421, aliás, 1420 e 1421, os sacramentos de cura, que tem a ver justamente também com confissão, né? Pelos sacramentos da iniciação cristã, o homem recebe a vida nova de Cristo. Ora, esta vida nós a trazemos em vasos de barro. 2 Coríntios 4, verso 7. Agora ela ainda se encontra escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, versículo 3. Estamos ainda em nossa morada terrestre,
sujeitos ao sofrimento, à doença e à morte. Esta nova vida de filhos de Deus pode se tornar debilitada e até perdida pelo pecado. O Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas e de nossos corpos, que redimiu os pecados do paralítico e restituiu-lhe a saúde do corpo, quis que sua igreja continuasse na força do Espírito Santo, sua obra de cura e de sua salvação, também junto de seus próprios membros. É esta a finalidade dos dois sacramentos de cura: o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. Então, a unção dos enfermos e o sacramento da penitência servem para curar a nossa alma contra o pecado e contra os efeitos do pecado. Tem várias doenças espirituais ou até mesmo físicas que são curadas após recebermos a unção dos enfermos, né? Tem várias doenças espirituais ou até mesmo psicológicas que são curadas na confissão. Muitas vezes também através do acompanhamento. Eu, como ministro de oração e aconselhamento, todos os dias eu acompanho alguém online, né? Aqui acolá, aqui em Fortaleza, eu tenho a graça de também fazer um acompanhamento presencial. Mas todos os santos dias eu acompanho alguém online. 1, 2, 3, 4 pessoas. Todos os dias eu acompanho alguém. E nesse acompanhamento, eu tenho a graça de poder ver Deus agindo na vida daquela pessoa através de uma confissão, através de um desabafo. Aquela pessoa passava anos inteiros, carregando aquela culpa, aquele peso daquele pecado, daquela coisa. Amiga, você já confessou. Agora você deve rezar em cima contra as consequências do pecado, tá? Então, a penitência, orações servem para isso. E com isso a pessoa recebe uma cura psicológica, recebe uma cura até psíquica. Nosso Senhor Jesus Cristo tem a força de curar. É algo também que o mundo coloca meio assim, uma visão míope da Eucaristia. Ah, é Jesus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Sim, mas se coloque primeiro diante dele. E ore, faça a sua parte, sim. Você não só pode, como deve, utilizar os meios humanos, que é a medicina, a ciência e tudo mais. Mas também devemos utilizar dos sacramentos, da Sagrada Eucaristia. Várias situações que são aparentemente apenas físicas são curadas por causa do espiritual, né? Quando a gente se coloca diante da confissão, da Sagrada Eucaristia, recebemos a unção dos enfermos, ali nós somos curados, a nossa alma, né? Também já tive a graça de saber relatos de pessoas que, após receberem a unção dos enfermos, a extrema unção, como antigamente chamávamos, pessoas de serem curadas com unção, com óleo da unção. É como diz aqui em Tiago 5, versículo 13, né? Eu vou ler para vocês poderem. Tiago, capítulo 5, versículo 13. É porque eu sou um pouco rápido com a Bíblia também. Eu encontro rápido. Unção dos doentes. Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Que a Bíblia chama bem a atenção de cura.
Porque várias vezes, várias situações de batalhas espirituais que nós vivenciamos são batalhas desnecessárias, que elas poderiam ser extintas totalmente através da confissão, da penitência, oração e jejum. Tá? A caridade, quando nós alargamos o coração para fazermos a caridade, ali nós somos curados, tá? Vamos agora aqui, algo que eu tenho que abordar sobre a questão da Eucaristia, a adoração eucarística e a Santa Missa. Que tudo ali é Eucaristia, Apenas a Eucaristia ela é o sacramento, A Santa Missa é a adoração das adorações. E a adoração eucarística é fundamental, Então, é importante absolver o amor de Deus. Absolver o amor de Deus. Durante uma live que tiver o nosso Senhor Jesus Cristo ali, permita ter um encontro de olhares. Absolva o amor de Deus por você. Permita que Deus irradie sobre você os raios da misericórdia dele. É importante que você desabafe. Se está doendo, diga a Jesus: está doendo isso, aquilo, outro. Não é murmurar e nem reclamar. Não é murmurar e nem reclamar. É você desabafar com Jesus e pedir com confiança que Ele lhe cure, que Ele lhe salve e que Ele lhe liberte. E você vai se expondo para absolver o amor de Deus. Nós ainda não falamos sobre o matrimônio. Já vamos falar sobre o sacramento do matrimônio, que também é graça de Deus, graça sem medida. Mas aqui eu vou falar sobre a confissão, a unção dos enfermos e o matrimônio e o crisma também. Ainda não abordamos sobre o crisma. Esses sacramentos, eles são presentes de Deus na sua vida. Tome posse deles. Tome posse desses presentes que Deus te deu, tá bom? Então vamos aqui. Sobre a unção dos enfermos, são presentes de Deus, não é isso? Vamos aqui para o matrimônio na questão 1533, a questão 1535, o Catecismo da Santa Igreja. Os sacramentos do serviço da comunhão. Do serviço da comunhão. O batismo, a confirmação e a Eucaristia são os sacramentos da iniciação cristã. São a base da vocação comum e todos os discípulos de Cristo, vocação à santidade e à missão de evangelizar o mundo. Conferem as graças necessárias à vida segundo o Espírito nesta vida de peregrinos, a caminho da pátria. Dois outros sacramentos, a ordem e o matrimônio, estão ordenados à salvação de outrem. Se contribuem também para a salvação pessoal. Isto acontece por meio do serviço aos outros. Conferem uma missão particular na Igreja e servem para a edificação do povo de Deus. Nesses sacramentos, os que já foram consagrados pelo batismo e pela confirmação, para o sacerdócio comum de todos os fiéis, podem receber consagrações específicas. Os que recebem o sacramento da ordem são consagrados para serem, em nome de Cristo, pela palavra e pela graça de Deus, os pastores da Igreja. De sua parte, os esposos cristãos, para cumprir dignamente os deveres de seu estado, são fortalecidos e como que consagrados por um sacramento especial. É um presente de Deus na sua vida e que você deve tomar posse da graça. Se você tem esse sacramento na sua vida, se você não tem, busque se revestir e ter essa proteção a mais na sua vida, tá bom?
É imprescindível termos o sacramento do matrimônio. É uma graça que nos cura, que nos serve missionários para a igreja. Missionários de Cristo, né? A serviço de Cristo. Também nele nós temos a graça de vivenciar a graça da cura, tanto interior quanto exterior, né? É também uma experiência profunda ter essa graça do sagrado matrimônio, fora que contamos também com um anjo sacramental a mais, o anjo da família, né? Que eu particularmente prefiro chamar como anjo sacramental, que nos ajuda no combate, né? Entra ali naquele mistério também da intercessão. Você não está só nesse combate, né? Quando um pode comungar, quando um não pode comungar, o outro comunga. Quando um está fraco na fé, o outro está firme. Então, essa é a graça de Deus, tá bom? Esse é um presente de Deus na sua vida, a graça do matrimônio. Eu sei que aqui tem irmãs e irmãos que têm essa graça. Nós partilhamos e comungamos dessa graça magnífica em nossas vidas, né? Também a graça do Santo Crisma. Vamos ver aqui. Tudo isso eu não coloquei nada no catecismo porque quero falar com propriedade sobre o Crisma. A graça do Santo Crisma. Crisma, ele é um afloramento espiritual. Quando nós confirmamos o nosso batismo, nós confirmamos a nós próprios. É como se nós chegássemos diante do espelho e nós disséssemos: eu sei quem eu sou. Sou um filho de Deus, amado e alcançado por sua misericórdia infinita, né? Através do batismo que me foi concedido. Então, nisso nos vem aflorando os dons carismáticos, o próprio Espírito Santo, ele que já habita e já se inflama naturalmente, mas agora nós somos como que presenteados com armas novas. Então o crisma é essa unção, essa investidura de poder. É quase como se antes você tocava na água, agora você se banha nas águas do batismo profundamente. É mais intenso do que uma efusão do Espírito. Mais intenso do que a efusão do Espírito Santo. Porque é um reconhecimento da efusão que nós recebemos no batismo, né? Então é uma graça maior, né? Tudo isso são presentes de Deus em nossa vida. A confissão, a unção dos enfermos, o matrimônio e o crisma. E aqui também, gente, eu quero falar sobre o sacramento da ordem, mais especificamente no segundo grau, né, do sacramento da ordem, que é os santos sacerdotes, os padres. Gente, esses homens de Deus, quanto mais a gente reza por eles, mais graça a gente recebe, porque eles estão se doando no altar por amor a nós. Se existem, gente, nós temos que entender isso. Se existem famílias santas, é porque nós temos esses homens que se doam no altar. Se nós temos a própria Eucaristia, é porque eles fazem da vida deles uma Eucaristia, se doando, se ofertando no altar, se dando no altar. Que lindo é isso! O imprescindível foi o sacerdote nesse tempo de pandemia. A gente participava da missa, era lindo demais, era um encontro de misericórdia. Era a gente nas nossas misérias, na nossa casa, olhando assim o teto, as coisas. Meu Deus do céu, e agora? Eu não posso nem mais ir na igreja louvar a Deus. Uma coisa só vos peço, Senhor: todos os dias da minha vida ir a vosso santuário. A gente olhava para o teto, olhava para as paredes, tudo fechado, né? Mas quando a gente ligava
a televisão ou o YouTube, esses canais, a gente encontrava o padre, muitas vezes abatido, visivelmente abatido, mas que ele estava ali se doando por amor a nós. Se nós sentimos falta da Eucaristia, o padre sentiu falta de entregar a Eucaristia, de partilhar o pão. Existe um mistério intrínseco do sacerdócio de Cristo. Ele e o padre um só. O milagre da multiplicação. Jesus olhou com compaixão e partilhou o pão. O padre, então, naquele momento, ele sentiu uma dor profunda. Profunda. Porque ele tinha compaixão das pessoas, mas não tinha como dar o pão. Então, esse encontro de misericórdias, os anjos agiam e agem. Inclusive na missa online. Não sei aonde você mora, mas se você não tiver condições de participar de uma missa, peça que seu anjo da guarda participe de uma missa online, peça que seu anjo da guarda vá até o sacerdote, toque nele no momento da Eucaristia, no momento em que ele comunga Jesus, que ele é um só com Cristo naquele momento, e que ele porte a presença eucarística ao seu coração. Tá, gente? Então, eu abordei aqui por cima, né, o sacerdócio também, a questão do sacramento da ordem. O sacramento da ordem é isso. É um amigo, é um auxílio a mais. Temos um padre. O padre é que nos dá a confissão. Todos os sacramentos, né? Mas o da confissão e o da Eucaristia de forma particular, que são os que nós mais usamos no nosso combate espiritual, tá? Se eu fosse falar aqui sobre a Eucaristia, sobre os sacramentos, iria ser preciso no mínimo 7 lives para me abordar cada um deles. Eu apenas falei aqui por cima, e voltando-se sempre para o combate espiritual, né? Que essa é a nossa importância, né? É o tema que nós estamos abordando no momento, né? Nós vamos ter outras lives sobre esse mesmo tema, né? Com um subtítulo, né? A primeira foi Combate Espiritual, Vida de Oração. Essa outra agora que nós tivemos foi Combate Espiritual, Sacramentos, contato com eles, né? E o próximo vai ser Combate Espiritual, Uso dos Sacramentais. Tá bom, gente? Que Deus abençoe e guarde e ilumine cada um de vocês. Vou fazer um breve momento de oração para que o Espírito Santo possa abençoar a vida de vocês. Senhor Jesus, eu consagro a vós as minhas mãos, meu coração, todo o meu ser. E vos peço, Senhor, que Tu venhas aspergir o Teu sangue precioso, curando as feridas emocionais e espirituais dessas pessoas. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te abençoe, guarde e ilumine. Qualquer dúvida que tenha sobre o tema combate espiritual, podem me enviar no meu privado, na medida do possível. Eis-me aqui. Paz e bem a todos. Deus abençoe, gente. Deus abençoe vocês.